Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixe de deixar seu gostei, se inscrever se você não é inscrito. E é isso, bora pro vídeo. Tô aqui descabelada porque eu acabei de tirar minha touquinha porque eu tava até agora na produção. Comecei a produzir tudo ontem, os recheios e a montagem, e hoje eu finalizei. Graças a Deus. Tô atrasada, mas eu vim aqui gravar pra vocês rapidinho o que eu fiz. E depois eu vou falar pra vocês o que eu vendi e tudo mais, tá bom? Então, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, bora lá comigo. Gente, começando por aqui, olha essas maravilhas. Eu tô sem a etiqueta de pôr em cima que eu gosto de colocar, mas eu tinha comprado essa daqui, ó, e eu uso pra fechar as caixinhas, porque algumas elas não fecham, ela fica abrindo, então eu coloquei esse daqui. Fica bem discreto, né, pequenininho, mas eu preciso comprar a etiqueta de pôr em cima também, mas hoje vai ser assim. Aí eu fiz aqui, ó, caixinhas de brigadeiro, eu fiz duas, depois eu fiz mista, né, beijinho, paçoca, ninho e brigadeiro. Algumas ficou com duas de paçoca, acho que uma ficou com duas de paçoca e duas ficou com dois de ninho, tá? E aqui eu fiz essas duas aqui, ó. É uma inteira de ninho e uma inteira de beijinho, que é de encomenda já, graças a Deus. Aí eu vou mostrar o restante dos doces pra vocês, que eu tenho que me trocar pra sair, tô super atrasada. Gente, eu tô aqui que eu esqueci de embalar as últimas 4 trufas. Então, tô aqui embalando. E aí, vou falar pra vocês rapidinho, tá? Eu fiz 30 cones. Fiz 6 de cada sabor. Fiz 6 de ninho, 6 de beijinho, 6 de paçoca, 6 de óleo e 6 de brigadeiro. Aí, a trufa, eu fiz 7 de cada sabor. Só que 7 de brigadeiro e 7 de paçoca. Aí o de beijinho rendeu 8 e o de óleo rendeu 8, tá bom? Primeiro eu montei as trufas, como eu fiz pouco recheio, eu primeiro montei um tanto de cone e aí depois eu já fui para as trufas, então foi isso que rendeu. Aí a caixinha de brigadeiro eu fiz 4 receitas. Eu fiz uma receita de brigadeiro, uma de beijinho, não, uma de brigadeiro, uma de ninho. E eu fiz metade de paçoca e metade de beijinho. Porque sai, mas não sai tanto quanto os outros, né? Mas aí eu fiz. E foi isso, aí rendeu 12 caixinhas, tá bom? Aí, gente, hoje tá super corrido. Eu tô fazendo etiqueta aqui rapidinho desses que estão faltando, porque eu tenho que me trocar pra ir na terapia do Brian. O Brian não tá indo por conta da alergia que ele tá, eu acredito que seja por conta do remédio, mas eles pediram pra eu não levar até que ele passe no médico, né? Aí, mesmo assim, eu vou pra mim vender meus doces, porque o pessoal lá compra e compra super bem toda semana, então não posso perder, né? E hoje eu acordei cedo para poder terminar os doces, daí o Pedro que levou a Maria na escola, porque eu que tô levando, mas hoje ele levou. E 10 horas eu parei para poder ir na escola do Miguel e do Brian, porque tinha reunião, entrega de material. Cheguei, voltei, almocei rapidinho, já voltei para os doces, para agora eu sair para ir lá, que quando eu chegar eu tenho que me trocar, separar uns documentos aqui e ir para ver a sala de recurso do Miguel, do Brian e da Maria, para atualizar os dados e tal, porque vai voltar semana que vem do Brian e a Maria vai começar semana que vem, sala de recurso. Então, graças a Deus. Agora eu vou separar aqui uma encomenda que eu tenho, que a moça pega comigo toda semana para revender. Ela me pediu para essa semana 10 cones e 20 trufas, tá bom? Então eu separo dela primeiro e o restante fica para eu vender, tá? Vou separar aqui e vou mostrar para vocês. Gente, ó, essa foi a produção de hoje. Vou tirar esse pano já porque eu enchi ele de chocolate. Mas olha só, de óleo e de ninho deu 8 unidades de trufa. E beijinho, brigadeiro e paçoca deu 7 unidades, tá? Eu acho que eu tinha passado errado. Mas ficou assim.
Aí aqui tá os cones, ó. Eu marquei certinho o sabor, mas eu sei, ó, paçoca. Aí quando tem o ninho é de ninho, o de brigadeiro eu ponho granulado, o de coco eu ponho coco em cima, só o de Oreo que eu não coloquei nada e mais as caixinhas. Eu vou separar aqui o da encomenda que eu tava primeiro separando assim, pra eu mandar pra ela um pouquinho de cada sabor. Meus amores, tô voltando aqui pra poder terminar esse vídeo e falar pra vocês como é que foi as vendas. Tô falando baixinho, me perdoem, mas foi o momento que eu consegui gravar. Agora são 2h42 da manhã. Tô aqui no quarto, a Maria tá dormindo aqui do meu lado. Eu acendi a luz rapidinho só pra finalizar mesmo esse vídeo, porque eu já tava adiando, ó. Eu fiquei ruim, gente, e não consegui finalizar esse vídeo antes pra postar antes como eu queria, tá? Então me perdoem, mas imprevistos acontecem. Não deu mesmo pra gravar. Gente, eu fiquei ruim, não sei o que que foi. Ainda tô me recuperando, mas eu fiquei bem ruim mesmo. Não sei se era uma gripe, não sei, porque eu não fiquei com o nariz ruim, mas eu fiquei com o corpo dolorido, sabe? Calafrio, assim. E muito fraca, me sentia muito fraca. Eu sentava, parecia que eu melhorava. Era só eu querer levantar pra limpar a casa, fazer alguma coisa. Eu começava a passar mal, me dava fraqueza, eu tinha que sentar. Enfim, ontem, aliás, ontem, ontem eu tomei café de manhã, fui levar o Brian na consulta médica, e aí quando eu cheguei eu piorei mais ainda, não tinha comido mais nada ontem, não consegui comer, fui comer hoje, na hora que eu acordei tarde, por sinal, aí eu fui tomar um café de novo, não almocei, e depois eu fui jantar, consegui jantar um pouco, mas eu consegui. Tô melhorando, graças a Deus, mas hoje também eu perdi um compromisso que eu tenho toda semana. E eu fiquei muito chateada por isso, gente, porque é uma coisa que me ajuda muito, que é vender os docinhos na terapia que o Braia faz, né? E toda vez eu faço os docinhos para vender lá e também para a moça que eu entrego, que é para vender no comércio dela. Mas, como eu fiquei ruim, eu não consegui produzir os doces ontem e por isso não deu para eu ir na terapia hoje vender e nem para entregar esses doces hoje. Mas o da moça, ela falou que eu posso entregar amanhã, então tá tudo bem, vou levantar agora para poder deixar os recheios prontos para amanhã eu só finalizar. Enfim, os doces que eu fiz, que eu falei para vocês no vídeo, eu vendi, não, eu fiz, né? Eu falei para vocês já a quantidade que eu fiz, mas sobrou 2 cones, tá? Sobrou também 3 caixinhas de brigadeiro, 3, 2 caixinhas de brigadeiro e 11 trufas, sobrou bastante trufa. E aí, uma caixinha de brigadeiro eu comi com as crianças, não é sempre que eu dou doce pra eles, como eu sempre falo pra vocês, geralmente eu dou um docinho na semana só do que eu faço, olhe lá, às vezes eu nem dou, semana passada eu não tinha dado, então essa semana eu dei um brigadeirinho pra cada um da caixinha, e ficou então uma caixinha, 2 cones e 11 trufas. O que acontece? Amanhã, como eu já vou fazer hoje uma nova remessa para poder entregar para essa moça amanhã, esses docinhos que eu tenho eu não vou mandar para ela porque eles já estão com a validade ali próxima. Então esses docinhos que eu tenho, vou separar um para cada um aqui de casa. O restante eu tento fazer alguma promoção bem baratinho para poder sair, só para eu não, pra gente não comer tudo mesmo e para eu não perder. E aí eu faço essa promoção. Se eu não conseguir vender, aí eu vejo o que que eu faço. Se eu dou para as pessoas mais próximas, enfim, aí eu vejo o que que eu faço, tá bom? Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu vou começar a gravar mais pra vocês. Realmente tá difícil porque meu cartão de memória eu fui testar, mas ele não tá funcionando. Então a memória do celular fica muito reduzida para gravar. Mas eu vou compartilhando com vocês. Me segue também lá no meu TikTok, que é @carolmãe3. Lá eu compartilho os videozinhos vendendo na rua, como é que estão sendo as vendas, tá bom? Então é isso, um beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!